Para resolver uma expressão aritmética, primeiro nós temos que estabelecer uma ordem de resolução. A ordem de resolução é a seguinte: em primeiro lugar nós resolvemos as multiplicações e as divisões. E em segundo lugar, nós resolvemos as somas e subtrações. Então, numa expressão aritmética, por exemplo, uma expressão como essa, 6 vezes 3 dividido por 2 mais 5 menos 1. Então, uma expressão aritmética como essa, que envolve multiplicações, divisões, somas e subtrações. Nós resolvemos, em primeiro lugar, a multiplicação. 6 vezes 3, 18, dividido por 2, mais 5, menos 1. Depois as divisões, multiplicações e divisões em primeiro lugar. 18 dividido por 2, 9, mais 5, menos 1. Depois as somas, né? As somas, 9 mais 5, 14, menos 1. E depois as subtrações, 14 menos 1, obtendo o resultado final, 14 menos 1, 13. Então essa aí seria uma ordem de resolução de expressões aritméticas. Primeiro multiplicações e divisões, depois somas e subtrações. Porém, numa expressão aritmética pode aparecer prioridades, você ter que resolver, principalmente se ela estiver associada a um problema real, você tem que resolver algumas operações fora dessa ordem. Como é que eu faço para estabelecer uma prioridade? A prioridade é estabelecida através de parênteses, colchetes e chaves. Então, se tiver uma operação entre parênteses, perceba que eu tenho que seguir essa ordem, mas essa ordem ela também obedece à seguinte resolução. Primeiro eu resolvo o que está entre parênteses, elimino os parênteses, em seguida elimino os colchetes e finalmente, terceira etapa, eu elimino as chaves. Então eu faço essa resolução. Por exemplo, se eu tiver essa expressão 18 menos 2, dividido por 4, mais 6, vezes 2, menos 1. Então, uma expressão aritmética, mas que tem prioridades em algumas operações. Por exemplo, eu tenho que fazer primeiro esta subtração. Feito esta subtração, eu vou resolver esta operação. Feito esta operação, eu vou finalizar resolvendo esta operação. Perceba que eu estabeleço aí uma série de prioridades. Eu sei que eu tenho que resolver primeiro multiplicação, divisão, soma e subtração. Porém, eu tenho uma multiplicação aqui, que não vai ser resolvida primeiro. Eu vou resolver primeiro o que está entre parênteses. Se dentro do parênteses tiver multiplicação, divisão, soma ou subtração, eu sigo a ordem das operações. Porém, aqui dentro desse parênteses tem só uma subtração, uma operação só, uma subtração. Então eu resolvo essa operação e aí eu não tenho mais necessidade do parênteses. E o parênteses priorizava essa operação e ele foi substituído. Então agora eu vou fazer essa operação primeiro. 18 menos 2 e vou eliminar o parênteses. Então vou ter aqui uma chave, um colchete, 18 menos 2 é 16, 16 dividido por 4, mais 6, fecha o colchete, vezes 2, fecha a chave, menos 1. Então eu eliminei o parênteses, agora eu vou olhar o colchete. Perceba que o colchete eu tenho duas operações, uma divisão e uma soma. Na ordem de resolução das operações, multiplicação, divisão, soma e subtração. Eu vou resolver primeiro a divisão.
Então, dentro do colchete, resolvo essa divisão. Vou manter o colchete porque ainda não terminaram as operações. Então, eu vou ter aqui, ó, 16 dividido por 4 é 4, mais 6, vezes 2, menos 1. Perceba que ainda existe uma operação dentro do colchete. Eu vou eliminar o colchete fazendo agora a nossa última operação. 4 mais 6. 4 mais 6 é 10. Então, vou ter que ir dentro da chave, ó, 10 vezes 2 menos 1. Nós podemos agora finalizar a operação fazendo a última operação aqui e eliminando colchetes. Nós sabemos que 10 vezes 2 é 20. 20 menos 1, que é igual a 19, né? Nós fazemos a última operação e finalizamos a conta. Resultado igual a 19. Perceba que a finalidade do uso de parênteses, colchetes e chaves é dar prioridade a algumas operações além da ordem de resolução. Primeiro eu multiplico e divido, depois eu somo e subtraio. Porém, além dessa ordem, se eu tiver um parênteses numa expressão aritmética, esse parênteses prioriza aquela operação. Se eu tiver apenas uma operação, resolvo a operação e elimino parênteses. Se eu tiver duas operações ou mais dentro de um colchete ou um parênteses, eu resolvo multiplicação e divisão primeiro, soma e subtração por último, e elimino aquele elemento. E assim eu vou resolvendo a minha expressão aritmética. Espero que tenha entendido a resolução, tenha gostado. Se gostou, curta o canal, compartilhe, que ajuda bastante. Muito obrigado.